A Bíblia menciona mais de 100 plantas e especiarias ao longo dos seus livros. E não era por acaso. O povo que escreveu as páginas mais lidas da história da humanidade sabia de algo que a gente esqueceu, que a natureza carrega cura dentro dela. Essas especiarias não eram simples ingredientes de cozinha. Elas eram usadas em rituais de purificação, em ungüentos para os doentes, no preparo dos mortos, nos presentes mais valiosos que reis ofereciam a outros reis. Eram mais caras que o ouro em alguns momentos da história. E hoje estão no seu armário, guardadas num potinho de plástico, sendo usadas só para temperar a carne do domingo. Hoje eu vou te mostrar 7 dessas especiarias sagradas que aparecem nas páginas da Bíblia e que a ciência moderna está agora confirmando o que os antigos já sabiam há milênios. Propriedades medicinais que podem mudar a forma como você cuida da sua saúde, da sua família, do seu corpo. E o mais impressionante, você provavelmente já tem pelo menos umas 4 delas em casa agora mesmo. Só faltava saber o que elas fazem de verdade. Fica até o final, porque a sétima especiaria dessa lista é provavelmente a mais surpreendente de todas. Ela era usada como moeda de pagamento na antiguidade. E hoje, a ciência está descobrindo que ela age diretamente no cérebro humano de uma forma que poucos imaginam. E antes de começar, faz uma coisa para mim. Se inscreve no canal Farmácia da Cozinha e ativa o sininho. Toda semana eu trago conteúdo como esse, mostrando o poder curativo dos temperos que você já tem na sua cozinha. Esse é o tipo de conhecimento que transforma a forma como você cuida de quem você ama. Vamos começar com uma especiaria que aparece logo nos primeiros livros da Bíblia, numa das histórias mais conhecidas do Antigo Testamento. Quando os irmãos de José o venderam como escravo, quem comprou José foram mercadores que transportavam mirra, bálsamo e especiarias. Esse é o cenário. Agora imagina o valor que uma especiaria precisava ter para justificar uma caravana de mercadores cruzando o deserto com ela. Estamos falando da canela. A canela aparece no livro de Êxodo como um dos ingredientes do óleo sagrado de unção que Deus mandou Moisés preparar. Aparece em Provérbios, no Cântico dos Cânticos, no Apocalipse. Era tão valiosa que os romanos chegaram a inventar histórias mirabolantes sobre onde ela vinha para manter o monopólio do comércio. O imperador Nero, quando sua esposa morreu, mandou queimar um ano inteiro de estoque de canela no funeral dela. Um ano de estoque no funeral de uma pessoa. Isso te diz o que era esse ingrediente. E o que a ciência descobriu sobre ela? A canela contém um composto chamado cinamaldeído. Esse nome parece complicado, mas o que ele faz é simples de entender. Ele entra no seu corpo e age como um controlador de insulina natural. Ele ajuda as células a receberem a glicose com mais eficiência, o que significa que o açúcar no sangue não fica descontrolado. Pesquisas têm mostrado que o consumo regular de canela pode reduzir os níveis de glicose em jejum de forma significativa em pessoas com resistência à insulina. Para quem vive lutando contra o açúcar alto, isso não é detalhe. Mas a canela não para por aí. Ela é fortemente anti-inflamatória, antibacteriana e tem ação antifúngica poderosa. Gente que sofre com infecção por cândida, por exemplo, tem relatado melhoras significativas com o uso consistente da canela. Ela também é termogênica, ou seja, eleva levemente a temperatura do corpo, acelerando o metabolismo. E estudos têm investigado seu efeito no cérebro, com resultados promissores para a memória e concentração. Como usar? A forma mais fácil é um chá simples. Uma lasca de canela em pau fervida em um copo de água por 10 minutos. Bebe sem açúcar antes do café da manhã. Para quem prefere o pó, meia colher de chá misturada no iogurte, no suco ou no mingau já faz diferença. Uma combinação poderosa: canela com cravo e gengibre num chá conjunto. Os três juntos criam um efeito anti-inflamatório que vai muito além de cada um sozinho. Mas presta atenção:
Existe uma diferença importante entre a canela verdadeira, chamada canela do Ceilão, e a canela cássia, que é a mais vendida nos supermercados brasileiros. A cássia tem altos níveis de cumarina, uma substância que em excesso pode ser tóxica para o fígado. A canela do Ceilão, mais clara e com aroma mais delicado, é a indicada para uso medicinal frequente. Vale procurar em lojas de produtos naturais. Agora vem uma que vai te surpreender porque ela está escondida numa história que você conhece muito bem. Quando os reis magos chegaram para visitar o menino Jesus, eles trouxeram três presentes: ouro, incenso e mirra. O ouro todo mundo entende. Mas mirra? Por que alguém presenteia um recém-nascido com uma resina de árvore? A resposta é que a mirra era, naquele momento, literalmente mais valiosa que o ouro em muitas regiões do mundo antigo. Ela era usada como anestésico, como conservante de alimentos, como remédio para feridas, como purificador de ambientes. Os egípcios a usavam no processo de mumificação. Os soldados romanos bebiam vinho misturado com mirra antes das batalhas para reduzir a dor. Essa era a mirra. Hoje a mirra continua disponível, principalmente em lojas de produtos naturais e farmácias de manipulação. E a ciência está confirmando o que os antigos sabiam. A mirra tem compostos chamados sesquiterpenos, que têm ação anti-inflamatória e analgésica comprovada. Ela age diretamente em receptores de dor no sistema nervoso, de forma similar a alguns analgésicos, mas sem os efeitos colaterais agressivos. Pesquisas têm investigado seu uso no tratamento de artrite, dores articulares e inflamações crônicas. Além disso, a mirra tem propriedades antimicrobianas potentes. Bochechos com tintura diluída de mirra são conhecidos há séculos para tratar inflamações na gengiva, aftas e infecções na boca. Estudos têm confirmado essa ação contra bactérias que causam problemas bucais, e há pesquisas em andamento sobre seu papel no controle de parasitas intestinais. Um campo que promete muito. Como usar na prática? A mirra geralmente é encontrada em forma de resina, tintura ou pó. Para uso bucal, algumas gotas de tintura de mirra diluídas em meio copo de água formam um bochecho eficaz. Para uso interno como anti-inflamatório, o ideal é buscar cápsulas padronizadas em farmácias de manipulação e consultar um profissional. A mirra em forma pura, para uso interno, exige cuidado com a dosagem. E aqui está uma curiosidade que vale o vídeo. A mirra aparece não apenas no nascimento de Jesus, mas também na sua morte. O Evangelho de João descreve que Nicodemos trouxe uma mistura de mirra e aloés para o sepultamento. A mesma substância que marcou o começo da vida, marcou também o fim. Os antigos sabiam o poder que ela carregava. Me conta uma coisa aqui nos comentários antes de continuar. De que cidade e estado você está assistindo esse vídeo? Eu leio cada comentário e fico impressionado com a dimensão do Brasil que está descobrindo o poder dessas especiarias bíblicas. Escreve aqui embaixo a sua cidade. Quero saber até onde esse conhecimento está chegando. A próxima especiaria é uma das mais antigas do mundo, registrada em papiros egípcios de mais de 4.000 anos atrás. Os hebreus a chamavam de suf. Ela foi usada no óleo sagrado de unção da Bíblia, junto com a canela. É mencionada no Êxodo, nos Salmos, no Cântico dos Cânticos. Os gregos a veneravam tanto que a associaram a Afrodite, a deusa do amor. Estamos falando do cálamo aromático, também conhecido como gengibre silvestre ou acore verdadeiro. Mas espera, porque o parente que você tem em casa é ainda mais poderoso e mais acessível. O gengibre. O gengibre pertence à mesma família do cálamo bíblico e compartilha muitas das suas propriedades sagradas. Mas o que o gengibre tem que nenhum outro tempero tem é a concentração de um composto chamado gingerol. E o gingerol é, sem exagero, uma das substâncias naturais mais estudadas da história da medicina moderna. O que ele faz? Ele inibe as mesmas enzimas que os anti-inflamatórios não esteroidais inibem, como o ibuprofeno.
mas de forma natural, sem agredir o estômago, sem causar os efeitos colaterais que esses remédios carregam. Para dores articulares, o gengibre tem um histórico impressionante. Pesquisas têm mostrado que o consumo diário de gengibre reduz dores em pacientes com osteoartrite de forma comparável a analgésicos comuns. Para náuseas, ele é provavelmente o antiemético natural mais eficaz que existe, inclusive aprovado em muitos países para uso em gestantes com enjoo matinal. Para a digestão, o gengibre estimula a produção de enzimas digestivas e acelera o esvaziamento gástrico, aliviando a sensação de estufamento e gases. Mas o que poucas pessoas sabem é que o gengibre tem também uma ação poderosa sobre a circulação. Ele impede a agregação plaquetária, ou seja, dificulta que o sangue forme coágulos desnecessários. Isso tem implicações profundas para a minha saúde cardiovascular. Ele também é diaforético, o que significa que provoca sudorese leve, ajudando o corpo a se livrar de toxinas e sendo extremamente útil no início de gripes e resfriados. Como usar? Chá de gengibre fresco é o clássico. 2 fatias finas de gengibre sem casca fervidas em um copo de água por 8 minutos, com mel e limão. Para dores articulares, a consistência é fundamental. 1 xícara por dia durante pelo menos 3 semanas para sentir o resultado. Gengibre ralado misturado ao azeite forma uma pasta que pode ser aplicada diretamente em articulações doloridas, com efeito aquecedor e analgésico local. E para na imunidade, uma combinação de gengibre, canela e cúrcuma em pó misturados no leite quente, o chamado Golden Milk, é uma das preparações naturais mais potentes que existem. A curiosidade que fecha esse capítulo. O gengibre foi moeda de troca nas rotas comerciais entre o Oriente e o Ocidente por séculos. Na Inglaterra medieval, 1 quilo de gengibre valia o preço de uma ovelha inteira, por 1 quilo de tempero. O mundo sabia o que tinha nas mãos. Agora chegamos a uma que talvez seja a mais bíblica de todas, porque ela está presente em um dos episódios mais dramáticos do Antigo Testamento. Quando o povo de Israel estava escravizado no Egito e Deus mandou as pragas. A última e mais terrível foi a morte dos primogênitos. E o que Deus mandou o povo usar para marcar as portas e se proteger? Sangue do cordeiro, aplicado com ramos de isopo. O isopo não era apenas um utensílio, era a planta escolhida para o ritual de proteção mais importante da história do povo hebreu. Davi, no Salmo 51, escreve: Purifica-me com isopo e ficarei limpo. O hisopo é uma planta aromática mediterrânea, da família da menta, com um perfume forte e inconfundível. E o que a ciência descobriu sobre ela? O risopo contém compostos chamados flavonoides e ácidos fenólicos que têm ação expectorante e broncodilatadora comprovada. Ele literalmente abre as vias aéreas, facilita a expulsão do muco e alivia a bronquite, asma leve e tosses persistentes. No mundo antigo, sem essa terminologia científica, as pessoas simplesmente sabiam. Hisopo cura o peito. Além disso, o hisopo tem propriedades antifúngicas e antivirais que pesquisas modernas têm investigado com interesse crescente. Há estudos promissores sobre sua ação contra herpes labial e contra fungos resistentes. Seu uso como tônico digestivo também é registrado desde a antiguidade. Ele estimula a secreção de sucos gástricos e alivia a indigestão. Como usar? Chá de hisopo seco, 1 colher de chá das folhas secas em infusão por 10 minutos em água quente. Coar e beber 2 vezes ao dia para problemas respiratórios. A planta fresca, quando disponível, pode ser usada em menor quantidade. Ela também pode ser inalada. Algumas gotas de óleo essencial de ísopo num recipiente com água quente, com a cabeça coberta por uma toalha, fazem uma inalação poderosa para sinusite e bronquite. Atenção importante aqui.
O isopo não é recomendado para gestantes e epiléticos, pois contém um composto chamado pinocânfora, que pode ser estimulante em excesso. É um tempero com poder real que pede respeito na dosagem. Agora vem uma que é provavelmente a mais dourada, a mais vibrante, a mais fotogênica da nossa lista. Uma especiaria que os indianos chamam de açafrão da terra e que os hindus usam há mais de 4.000 anos, tanto na culinária quanto em rituais religiosos. Os guerreiros da Índia tinham o hábito de cobrir seus escudos e mantos com ela antes das batalhas, acreditando que trazia proteção. Os monges budistas tingem seus mantos com ela até hoje. E no Oriente Médio bíblico, ela era usada em ungüentos, perfumes e preparações medicinais há milênios. Estamos falando da cúrcuma. A cúrcuma é, sem exagero, a especiaria mais estudada da história da medicina moderna. O composto responsável por sua cor amarela intensa se chama curcumina, e a curcumina é uma das substâncias naturais com maior quantidade de pesquisas científicas publicadas no mundo. O que ela faz? Ela inibe uma proteína chamada NF-κB, que é considerada o interruptor mestre da inflamação no corpo humano. Quando você desativa esse interruptor, você reduz a inflamação de base que está por trás de doenças cardíacas, diabetes, artrite, Alzheimer e até certos tipos de câncer. Isso não é exagero. É o que décadas de pesquisa têm mostrado. Estudos indicam que a curcumina pode ser tão eficaz quanto alguns anti-inflamatórios em situações específicas, especialmente no tratamento de artrite reumatoide. Para a saúde cerebral, pesquisas têm mostrado que ela atravessa a barreira hematoencefálica e pode estimular a produção de BDNF, uma proteína que é basicamente o fertilizante do cérebro. Ela promove o crescimento de novas conexões neurais. Para o fígado, a cúrcuma é um dos maiores aliados que existem. Ela estimula a produção de bile, facilita a digestão de gorduras e protege as células hepáticas de danos por toxinas. Para quem tem gordura no fígado, a cúrcuma é uma aliada poderosa. Como usar? O grande segredo da cúrcuma é que a curcumina tem baixíssima absorção quando consumida sozinha. Para o corpo aproveitar de verdade, ela precisa de dois parceiros: pimenta preta e gordura. A piperina da pimenta preta aumenta sua absorção da curcumina em até 980%. Não é erro de digitação, 980%. E a gordura, seja do azeite, do leite de coco ou da manteiga ghee, facilita ainda mais esse processo. Então, cúrcuma, mais uma pitada de pimenta preta, mais uma fonte de gordura, sempre juntas. O Golden Milk clássico leva leite, cúrcuma, pimenta e mel. Uma colher de chá de cúrcuma na comida todo dia já faz diferença enorme, desde que com pimenta. Agora, se você está gostando desse conteúdo e quer ter um guia completo dessas especiarias sempre à mão, preciso te contar sobre algo que eu criei pensando exatamente nessas pessoas que estão aqui agora. Passei muito tempo reunindo o conhecimento sobre os 30 temperos medicinais mais poderosos num único e-book. Ele se chama Farmácia da Cozinha, o Guia dos 30 Temperos que Curam. Está dividido em três partes: temperos que curam doenças, temperos anti-idade e temperos para o dia a dia. Cada tempero tem suas propriedades explicadas de forma clara, receitas de preparo com dosagens precisas, contraindicações para você usar com segurança. Ai, o que as pessoas mais gostam, um guia rápido de emergência. Você abre uma tabela, vê o sintoma que está sentindo e já sabe qual tempero usar e como preparar. Como esse vídeo é sobre especiarias bíblicas, você vai encontrar lá dentro um capítulo inteiro sobre as combinações sagradas do Oriente Médio que multiplicam o efeito de cada especiaria. É o tipo de material que você consulta para o resto da vida. O link está na descrição do vídeo. Custa menos que um cafezinho e vai transformar o modo como você olha para sua cozinha. Continuando nossa lista, chegamos a uma especiaria que aparece no livro de Êxodo como parte do óleo sagrado de unção,
ao lado da canela e do cálamo, uma resina que os povos do Oriente Médio extraíam de árvores especiais e que tinha valor inestimável no mundo antigo. Os egípcios a queimavam nos templos, acreditando que o fumo subia até os deuses. Os gregos a chamavam de lágrimas dos deuses. Estamos falando do incenso, ou olíbano, a resina da árvore boswellia. O incenso não é só para queimar. A resina da boswellia, quando consumida internamente ou usada em preparações específicas, tem propriedades medicinais que a ciência só recentemente começou a documentar com profundidade. O composto ativo se chama ácido boswélico e ele faz algo muito específico. Ele inibe uma enzima chamada 5-lipoxigenase, que é uma das principais responsáveis pelo processo inflamatório em doenças crônicas. Isso significa que a boswellia tem ação direta em condições como artrite, doença inflamatória intestinal, asma e até algumas condições neurológicas. Pesquisas têm mostrado resultados impressionantes no tratamento de artrite, redução de dor, aumento da mobilidade articular, sem os efeitos colaterais dos anti-inflamatórios convencionais. Para doenças intestinais inflamatórias como Crohn e colite ulcerativa, estudos têm mostrado resultados que chegam a competir com medicamentos convencionais. Para a asma, há evidências de que o ácido boswélico reduz a frequência dos episódios em pacientes com uso contínuo. Como usar? A boswellia é encontrada em cápsulas padronizadas em farmácias de manipulação e lojas de produtos naturais. O uso de resina pura para mastigar também é uma tradição milenar no Oriente Médio, ainda praticada no Iêmen e na Etiópia, onde a árvore é nativa. O óleo essencial de incenso, algumas gotas diluídas em óleo carreador, é usado topicamente para dores articulares e cuidados com a pele. Há registros de que Cleopatra usava preparações com incenso na pele do rosto. A ciência hoje entende por quê. Os ácidos boswélicos têm ação regenerativa e anti-envelhecimento na pele. A história que fecha essa parte. Durante as cruzadas, os cavaleiros europeus ficaram fascinados com o valor que os povos do Oriente davam ao incenso. Eles voltaram para a Europa tentando reproduzir esse comércio. O incenso era tão valioso que rotas comerciais inteiras existiam apenas para transportá-lo. Cidades inteiras prosperaram por causa do comércio de incenso. Ele moldou a história do mundo. E agora chegamos à sétima e última especiaria da nossa lista, e eu prometi que essa seria a mais surpreendente. Vou cumprir essa promessa, porque essa especiaria não apenas aparece na Bíblia, ela é central em uma das histórias mais dramáticas do livro de Esther. Quando Esther foi preparada para se apresentar ao rei Assuero, ela passou por um ritual de beleza que durou 12 meses, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e especiarias. E a rainha de Sabá, quando visitou Salomão, trouxe como presente o que era considerado o mais precioso de todos: especiarias aromáticas. Entre elas, com certeza, estava o açafrão. O açafrão verdadeiro, não a cúrcuma, mas o crocus sativus, as estigmas vermelhas da flor de açafrão, é até hoje a especiaria mais cara do mundo por peso. 1 quilo de açafrão puro pode custar mais de 3.000 euros. Por quê? Porque cada flor produz apenas 3 estigmas, e esses estigmas precisam ser colhidos à mão, um por um, nas poucas horas em que a flor está aberta. São necessárias mais de 200.000 flores para produzir 1 quilo de açafrão. Você está olhando para a especiaria mais trabalhosa e mais valiosa da história da humanidade. E o que a ciência descobriu sobre ele? O açafrão contém compostos chamados safranal e crocina. E esses compostos fazem algo que deixou os pesquisadores de boca aberta. Eles agem no sistema nervoso central de forma similar a antidepressivos. Estudos têm comparado o extrato de açafrão com fluoxetina, um dos antidepressivos mais prescritos no mundo, e os resultados mostram eficácia comparável em casos de depressão leve a moderada.
com muito menos efeitos colaterais. Mas o açafrão vai além da depressão. Pesquisas indicam que a crocina tem ação neuroprotetora potente. Ela parece proteger os neurônios de danos e pode ser um aliado importante na prevenção de doenças como Alzheimer. Para a visão, há estudos mostrando que o açafrão pode desacelerar a degeneração macular, uma das principais causas de cegueira em idosos. Para TPM e cólicas menstruais, o uso tradicional do açafrão como calmante e analgésico feminino tem base científica crescente. Ele reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e aumenta os níveis de serotonina. Como usar? Aqui a dosagem importa muito porque o açafrão é potente em quantidades pequenas. Alguns fios de açafrão, entre 10 e 15 fios, colocados em infusão em água morna por 15 minutos, já formam uma bebida medicinal. Você pode usar essa infusão no arroz, no caldo, no chá. Para o efeito sobre o humor e ansiedade, o consumo de uma pitada pequena diariamente por pelo menos um mês é o que as pesquisas têm utilizado. Capsulas de extrato padronizado são a forma mais prática para uso medicinal consistente. E a curiosidade final que fecha nossa lista de forma digna. Na Pérsia antiga, os guerreiros que partiam para a batalha recebiam de suas famílias um tecido tingido com açafrão. Não era apenas decoração, era a crença de que a essência da flor protegia o guerreiro e mantinha seu espírito forte, mesmo na adversidade. Eles não sabiam da serotonina nem da crocina, mas sabiam de alguma forma que aquela especiaria dourada fazia algo com a mente e com o coração que nada mais conseguia fazer. Chegamos ao fim dessa jornada pelas 7 especiarias bíblicas, e o que fica é uma percepção que não dá para desfazer. Os povos antigos, sem laboratórios nem microscópios, foram capazes de identificar com precisão impressionante as plantas com maior poder curativo da natureza. Canela para o sangue e a inflamação, mirra para o demorador e as infecções, gengibre para as articulações e a digestão, sopo para o peito e as vias aéreas, cúrcuma para a inflamação crônica e o fígado, boswellia para as doenças inflamatórias profundas, açafrão para a mente e o coração, 7 especiarias. 7 presentes da natureza que atravessaram milênios de história e chegaram até a sua cozinha. Lembrando sempre, esse conteúdo é educativo e não substitui o acompanhamento médico, tá? Especialmente se você faz uso de medicamentos de uso contínuo, conversa com seu médico ou farmacêutico antes de iniciar qualquer tratamento natural. Algumas dessas especiarias têm interações com anticoagulantes, antidiabéticos e outros remédios que precisam ser consideradas. O conhecimento é libertador quando usado com sabedoria. Se esse vídeo te tocou, se te fez ver com outros olhos aquelas especiarias que estão guardadas no seu armário, deixa o seu like. É simples e ajuda muito o canal a chegar em mais gente. Se inscreve se ainda não é inscrito. Tem muito mais vindo por aí. E compartilha com aquela pessoa especial que você sabe que precisa ver isso. Sua mãe, sua avó, aquela amiga que cuida da saúde naturalmente. Cada compartilhamento leva esse conhecimento um pouco mais longe. A cura que você procura pode estar no mesmo lugar onde seus antepassados já buscavam há milênios. A sua cozinha guarda segredos que reis e imperadores pagaram fortunas para ter. Use esse privilégio.